O que muda na vida com Cristo? Por Vinícius Maciel. Para muitos, antes de decidir entregar sua vida para Jesus, primeiro é preciso estar completamente livre de pecados e desejos. Mas isso não é verdade. Se você já se sente cansado da vida que leva ou quer ter uma vida diferente, essa chama já se acendeu, só de pensar na possibilidade. E isso se encaixa no versículo abaixo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Certamente, após saber que Cristo está de braços abertos para você, um sentimento de culpa e vergonha tomará conta do seu pensamento, e talvez esse seja o ponto principal que trava a sua nova caminhada. Mas a palavra também diz que a verdade é que vai te libertar. Ninguém vence uma guerra com as próprias forças. Veja o que Jesus diz a você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Certo, que verdade é essa que ele está falando? Você deve se perguntar. A verdade é Ele mesmo. Enquanto você o busca, estará sendo curado, terá vida e se aproximará de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Viver uma vida com Cristo é viver uma vida leve, mas não sem problemas. Afinal, não estamos falando de mágica. O buscar, que me refiro neste texto, é apreciar um relacionamento com Deus por meio da leitura da palavra, oração constante, que gera intimidade, e compromisso, o último, o mais difícil. Quando se fala em virar crente, nos apegamos apenas à religiosidade de mostrar para o outro quem sou, quando na verdade não precisamos disso. Uma essência, quando é destampada, é sentida, não precisa de rótulos. O compromisso com Deus é fundamental para nos fundamentar na palavra. Aliás, isso é ter compromisso com Ele, estar fundamentado na palavra. Ora, você crê que alguém passou por tanta coisa para perdoar os seus pecados e decide segui-lo, provar do seu amor incondicional e mesmo assim não quer ouvir as suas orientações? Então você ainda não entendeu de fato o amor de Deus. Mas eu não estou aqui para te julgar. Nós devemos amar a Cristo. Depois disso, consequentemente, amaremos a sua palavra e abominaremos o pecado, de tal forma que pecar nunca mais será como antes, sem constrangimento. O amor de Deus nos constrange porque Ele entende as nossas fraquezas, mas também é a fonte de força para superá-las. Pecar todos nós pecamos, mas não devemos nos render ao pecado contínuo. Devemos buscar arrependimento, para que não fiquemos doentes e para que não matemos a nossa fé. No dia a dia, encaixar Deus é o melhor que devemos fazer para tal mudança. Isso pode ser feito substituindo alguns hábitos. Ao acordar, ao invés de ir direto ao celular, TV ou café, ore, seja grato por mais um dia que se passou e leia a palavra, pois é a voz de Deus falando com você. Medite e guarde o que leu. Você sempre vai precisar. Esteja em espírito de oração. Estar em espírito de oração é orar no pensamento. Aliás, Deus nos fala para guardarmos a nossa mente, e quando ela está ocupada pelo Espírito Santo, nós temos domínio sobre ela. E o que tanto se repete é o que fica na nossa cabeça. Então, nada melhor do que uma oração silenciosa. Ouça mais e fale menos. Você vai ouvir e ver muitas pessoas falhando na sua frente e de certa forma até te atingindo. Mas devemos nos lembrar que não lutamos contra a carne e sim contra o Espírito. Lembre-se de que um dia você já decidiu pecar e hoje escolheu outro caminho, porque só agora passou a conhecer de fato. Não devemos dar opiniões sobre o pecado do outro. Apenas ore, siga ou fale de Jesus para essa pessoa. O seu testemunho sempre será uma arma. O desrespeito e a intolerância também, mas só servirá para matar a fé do outro. Não espere muito das pessoas. Imagine um hospital. Nem todos neles sairão vivos ou curados. Assim também é a igreja. Congregar é importante e indispensável, mas isso não para nos sentirmos confortáveis, e sim para ajudarmos uns aos outros em união. Cada pessoa tem uma fraqueza específica, inclusive você. E sim, estamos todos no mesmo barco buscando acertar. Se tiver alguém que não for assim, se acertará com Deus e não com você, pois não é juiz. Fé.
Como disse anteriormente, os problemas virão, as preocupações também, mas logo se lembrará da palavra de Deus que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ou, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Um verdadeiro antídoto para a ansiedade. Aliás, se fôssemos como antes, viveríamos preocupados, imaginando situações mirabolantes até que tudo se resolvesse. Mas com a nossa fé, podemos dar um ponto final nisso. Até a morte virá de forma diferente. Ao invés do fim da vida, um recomeço, literalmente ao lado de Deus com a vida eterna que Ele nos prometeu. Alguns hábitos também mudarão instantaneamente, como o consumo de músicas. Você vai preferir aquelas que te deixam mais leve e não te lembrem de frustrações amorosas ou com letras baixas. Vai preferir algo que te edifique. Só vai precisar escolher o ritmo de sua preferência. Saberá escolher melhor as suas amizades. Evitará ambientes tóxicos, mas também sofrerá um pouco. Quando a gente vai mudando, nosso ciclo de amizade também muda. Mas Deus só tira da nossa vida o que não acrescenta, então não se preocupe. O que também acho importante ressaltar é a forma que as pessoas te verão. Te convido a ir um pouco antes de você decidir viver com Cristo. Tenho certeza que você já falou essa frase. Olá, não era crente? Quando viu alguém fazendo algo de errado. Isso acontece porque as pessoas nos têm como referência de bons modos ou simplesmente querem nos atingir mesmo. Porém, assim como você não tinha, elas também não têm um compromisso com Deus e muitas vezes também não conhecem a verdade. Por isso, a Bíblia fala que somos o sal da terra e a luz do mundo, pois enquanto não pregamos com a palavra, pregamos com as nossas atitudes, que também têm muito valor. Milagres. Nos programas de TV, é fácil você ver vários milagres acontecendo. Bem, isso acontece sim, mas depende da fé de cada pessoa e também do propósito de Deus na vida de cada um. Você vai aprender que quando ficar doente, poderá orar e ficar bom ou boa, mas também pode ser que você precise tomar um remédio. Há doenças que vêm para que o poder de Deus seja manifestado e outras nos mostram como somos frágeis e que precisamos de Deus. Milagres também não precisam ser gigantescos. Pode ser algo simples que te mostrará o cuidado de Deus com você. Por exemplo, a passagem do ônibus custa R$ 5,50, mas te faltam 50 centavos e você simplesmente não tem naquele dia por alguma razão. E ora. Quando olha novamente a bolsa, acha R$1 e agradece. Parece pouco, mas te dá um ânimo para o resto do dia. Para resumir, viver com Cristo não é viver sozinho, é incluí-lo na sua vida e viver em conformidade com Ele. Isso será agradável e te fará muito bem. Você se encontrará como pessoa, terá um caráter muito bem definido e saberá o significado do versículo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 30.